Que a Tua presença realmente faça toda a diferença em nossas vidas, Senhor. Precisamos de mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então, nessas... Tá dando para ouvir, tá bom? Nessas 2 últimas semanas, a gente falou um pouquinho sobre a criação, a queda, os patriarcas, o povo de Israel que saiu do Egito, mas o Egito não saiu de Israel. Juízes, reis, profetas, e terminou no exílio, né? O povo de Israel que foi exilado lá na Babilônia, depois Assíria, depois Babilônia, e toda aquela confusão. E sempre o povo insistia em repetir, né? Na Bíblia, várias vezes, no Antigo Testamento, a gente vê essas frases, esses versículos falam: e novamente o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor e sofreram as consequências dessa decisão. O que era mal, o principal mal, era o que a gente pode chamar de idolatria ou adultério espiritual. O que é isso? Porque se Deus considera Israel como o filho mais velho dele e considera a igreja como a noiva dele, né? Então, no momento que a gente adora um outro Deus, é como se a gente... a gente está traindo o nosso Deus. Trair o nosso Deus, que se Ele nos considera como noiva, a igreja é noiva dele, estamos traindo com outro Deus, é adultério. E pode ser chamado de um adultério espiritual. E a Bíblia também fala que Deus, o nosso Deus, é ciumento. Ele não tolera isso. E várias vezes o povo de Israel caiu na idolatria, no deserto, ficou aquele clima seco, horroroso, foi exilado. Aí, novamente o povo clamou pela misericórdia e perdão de Deus. Deus perdoou e abençoou. Novamente o povo cai em tentação. Enfim, isso aqui o tempo todo foi se repetindo. Em todo o Velho Testamento, no Antigo Testamento, a gente vê essa repetição muito triste. E é engraçado porque isso daqui, o que o povo de Israel faz, na verdade é a nossa vida. Então a gente pode se ver ou se espelhar com pessoas, como se fôssemos israelitas, com esse mesmo comportamento. Por que isso, né? Por que será? A gente vai ver. Então, o povo terminou no exílio, e quando estava voltando do exílio, o exílio não saiu dele. Eles saíram da Babilônia, mas a Babilônia não saiu deles. Eles continuavam com aquele comportamento idólatra que desagradava a Deus. Até que chegou quem? Jesus. Jesus, que é o Messias prometido. Mas Messias, que palavra esquisita. É uma palavra hebraica, e o Cristo, que é um título, tanto Messias como Cristo, como o ungido, são títulos, né? Ungido em português. Então, este é aquele que foi prometido desde o Gênesis 3. Jesus fez essa promessa várias vezes em todo o Velho Testamento, explicando. Então, isso começou lá no Gênesis 3, quando teve o problema da queda, o pecado. E hoje em dia, às vezes a gente simplifica demais o Evangelho. A gente pensa que... Vocês conhecem as 4 leis espirituais, né? Não sei se vocês conhecem, mas assim, não é uma crítica e não é só a esse método. Mas, às vezes a gente pensa que a gente fala assim, simplifica ou comprime demais o Evangelho, falando que do pecado Jesus morreu no nosso lugar, e aí, como ele morreu, nos salvou. Mas e todo o resto? É como se ele viesse e fosse um ET. Tchum, ele caiu, veio aqui para a Terra, veio para morrer. Ele morreu, depois que ele morreu, graças à morte dele, nos salvou. Aí você pensa assim, puxa, do Gênesis até a Páscoa, lá, a morte de Jesus, de repente Jesus apareceu, me salvou e acabou aí? Como que é isso? Como que é isso? Não é estranho?
Não parece que esse Jesus está meio fora de contexto? Não parece, não soa uma coisa assim meio, sei lá, o que tem a ver uma coisa com outra, ou se não, como é que Jesus entrou nesse contexto? E a vida dele? Porque a gente só fala da morte e ressurreição, mas e a vida dele? Não tem, sei lá, não foi importante isso tudo? Foi super importante. Então a gente não pode tirar do contexto, porque Jesus veio num contexto. E esse contexto é uma continuação lá do Velho Testamento, e agora, com o nascimento dele, se inicia o Novo Testamento, né? Então tanto Mateus como Lucas, eles começam falando sobre a genealogia de Jesus. Aí eles falam assim, na Bíblia tem tanta genealogia, lá no Velho Testamento tem um monte também, aquele monte de nome, né? Então, só que é muito interessante, quando você vai lá em Mateus e vê, ele fala assim, Mateus fez questão de falar isso, né? Que de Abraão até Davi foram 14 gerações. De Davi até o exílio foram mais 14 gerações. E do exílio até Jesus foram mais 14 gerações. E o que isso tem a ver? E daí são 14 gerações? A gente vai chegar lá, né? Jesus é aquele que, então, estava prometido. Naquela época, o povo de Israel estava aguardando demais a chegada desse Messias que viria salvar o povo. Salvar do quê? Para eles, naquele contexto, era salvar de um monte de povos ao redor que dominavam Israel, que eles viviam em guerra, viviam tendo problemas com fronteiras, com um monte de coisas. Então, Israel passou pelo domínio de vários povos. Então, um pouquinho antes foi os macabeus, aí teve os babilônios, não sei o quê, e aí, logo em seguida, os romanos. O Império Romano, que era imenso, né? E Deus já tinha falado desde lá do Gênesis também, ele fez essa promessa para Abraão. Abraão, lembra? Era estéril, não tinha filhos, já era bem idoso. Deus falou para ele, todas as famílias da terra serão abençoadas pela tua descendência. E aí houve a formação de Israel, a lei da aliança, né? Lá no deserto. Aí a gente viu lá os juízes, os reis, aí teve o rei Davi, e Deus prometeu, fez um pacto com Davi, falou, Deus, ou seja, eu vou governar toda a terra através de um descendente seu, Davi. Olha como você é importante, né? Então, em Israel ele falou assim, eu escolho Israel para ser um reino de sacerdotes, mas Israel preferiu se parecer mais com os ídolos do que ser a imagem e semelhança de Yahvé, né? Então, no meio de toda essa liderança, todo esse povo, toda essa linhagem de Israel, o que acontece? Nenhum desses, nem Abraão, nem Davi, nem Moisés, nem ninguém conseguiu fazer os feitos que Jesus fez. Nenhum deles. Jesus foi o único capaz de cumprir essas duas promessas importantes que Deus fez lá no Velho Testamento, para Abraão e para Davi. E o que tem a ver o exílio? O exílio é também um repeteco lá de Gênesis 3. Lembra primeiro o exílio que aconteceu? Foi quando Deus expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden. E aqui o povo foi exilado na Babilônia. Então, é como se desde o Gênesis até aquele momento, o ser humano não saiu do lugar, continua no exílio, continua no pecado, continua longe de Deus, porque na verdade o maior castigo, ou a pior consequência que aconteceu ali, o que foi? A separação de Deus. O homem separado de Deus. E isso é sinônimo de morte, né? Então a maior consequência do pecado é a morte. Então o povo exilado continua distante de Deus, né? Só que, no meio, Jesus veio bem nesse meio, olha, os céus, né, Deus mostrando sempre a fidelidade dele, e a terra aqui o fracasso humano. Parecia que não tinha uma solução. E Deus providenciou essa solução através de Jesus, que é o Cristo, o escolhido,
o ungido, o Messias, o filho dele, o filho primogênito de Deus. Então Jesus nasceu e, bom, tem toda a história, ele foi para o Egito, voltou e tal, mas assim, a gente está sendo bem sucinto, né, nessas aulas. Aí teve o batismo dele, é muito, muito importante esse lance do batismo de Jesus. Porque se Jesus veio viver plenamente conforme e cumprir a vontade de Deus e restabelecer o reinado de Deus definitivamente sobre a humanidade, então ele tinha vários passos a cumprir e a seguir, né? O João Batista era primo de Jesus. O João Batista, ele batizava as pessoas com a mensagem de João Batista era: arrependam-se. Só que arrependam-se de João Batista, né? Não era só nesse sentido era metanoia. Lembra que o pastor já falou da metanoia? Metanoia é mudança de mente. Então, João Batista falava: mudem a sua mente, arrependam-se do modo como você está pensando agora e pense de outra maneira, porque está chegando alguém que é maior do que eu, alguém que é muito poderoso, alguém que realmente é o Messias. Então, preparem-se, estejam preparados para a chegada desse que vai reinar sobre nós. E então, a mudança de atitude e direção. E no momento que Jesus está na água, lá no Jordão, e o João Batista vai batizá-lo, o que acontece? A Bíblia fala que o céu se abriu. Não é simplesmente assim, está nublado e abriu lá e veio o sol. Não é? Esse céu se abriu, ele tem uma conotação muito, muito mais rica. No sentido de que agora céus e terra estão se unindo. Está havendo uma concretização daquilo que foi prometido lá atrás. Então, através do batismo, né, de Jesus, a chegada dele, a inauguração, isso aqui foi a inauguração do ministério de Jesus, né? Então, nesse momento, foi muito, muito significativo esse céu se abrindo, o domínio, o governo de Deus se materializando, a vontade dele voltará a se expressar perfeitamente em Jesus. E o que significava a pomba, né, o Espírito Santo aparecendo sobre Jesus? Significava que a presença gloriosa de Deus, que é aquilo que foi perdido lá no Éden, depois lá no exílio, agora está se materializando, chegando em Jesus. Então, a presença de Deus, aquela presença que foi perdida, agora voltou. Então, esse é o maior, assim, evento ou presente, enfim, é uma coisa assim, que não tem nem palavras para descrever. Então, significava que essa presença havia chegado. E outra, muitas pessoas que iam ser batizadas se confessavam, o João Batista, confessavam os pecados e tal, só que aqui Jesus ia confessar o quê? Não tinha pecado nenhum, né? Mas Deus, o Pai, falou, e as pessoas ouviram na hora: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Este é o meu filho amado. É Deus, o próprio Pai, falando uma verdade, ou confessando, ou dizendo para a humanidade: olha, quem está aqui? É o meu filho amado, e é a minha presença que está chegando para vocês. Então, o que Jesus fez? Ele pegou o bastão que Abraão derrubou, que os profetas, que os reis, os juízes, ninguém lá em Israel conseguiu cumprir. Então, naquela corrida, todo mundo derrubava o bastão. Jesus pegou esse bastão, correu até a linha de chegada e venceu. Ele não derrubou o bastão, ele foi até o final da corrida, ele correu a nossa corrida, né? E aí, ele venceu o quê? A morte, que é o que nos separa de Deus. Existe um paralelo, lembra que a gente fez vários paralelos? Desde o Gênesis, a vida de Israel, o Êxodo, que era uma nova criação e tal. Aqui, mais um paralelo que é feito e que os evangelhos nos mostram.
Israel passando pelas águas, lá no Êxodo. Jesus passando pelas águas, no batismo. A presença de Deus, Israel viu, lembra? O fogo que iluminava a noite, a nuvem que fazia aquela sombra e não deixava os israelitas morrerem de calor no deserto. Tudo isso é cuidado de Deus, é a presença de Deus. E a pomba descendo sobre Jesus, mostrando a presença de Deus. Outra coisa, Israel ficou 40 anos peregrinando no deserto. Jesus ficou 40 dias em jejum no deserto também. Depois de 40 dias ele estava fraco ou forte? Sem comer nada. O que vocês acham? Ele estava cansado ou estava assim, animadão? Como ele estava? Fraco. Estava fraco. Estava com fome ou sem fome? Fome. Né? Então, assim, ele realmente estava bem extenuado depois de 40 dias. O povo, 40 anos no deserto. Não foi fácil. Então, assim, o que está sendo mostrado aqui é que a jornada de Israel, Jesus percorreu essa mesma jornada. Só que Israel se desviou várias vezes para a idolatria, mas Jesus foi firme. E o que aconteceu? Então, ele estava com fome. O Espírito Santo que mandou Jesus para o deserto. Lembra disso, né? Deus libertou o povo do Egito e eles foram para o deserto. Então, Jesus está no deserto com fome, sofrendo. E quem apareceu para ele? O diabo, né? O que o diabo falou? Ele falou assim: você é mesmo filho de Deus? Tem certeza? Deus não falou que te ama, que você é o filho amado dele, em quem ele fica tão feliz? Por que ele te trouxe para cá e te deixa morrendo de fome desse jeito? Eu acho que ele não é teu pai, não. Acho que ele não gosta de você. Não é mais ou menos o que ele fez com a Eva, e a Eva acreditou e caiu? Né? O que ele falou para Eva? Deus falou para você que não pode comer de nenhuma árvore, nenhum fruto. Aí ela discutiu, ela falou assim: não, eu posso comer tudo, só isso aqui que eu não posso. Mas por que você não pode comer? Não, porque é um fruto que ele não quer que eu coma, né? Não, mas você pode, é só porque se você comer, você vai ter o mesmo conhecimento que ele. E ela acreditou. Deus não queria que eles não conhecessem o bem e o mal. Deus ia fazê-los conhecer tudo, com a convivência com Deus, não pela autonomia humana, né? Então aqui, o diabo tentou Jesus, né? Da mesma maneira, mexendo na identidade dele. Será que você é mesmo filho de Deus? Porque se você for mesmo, você consegue transformar essa pedra em pão. E você come. Qual o problema? Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Certo? Então, esse versículo aqui, na verdade, a gente aprende como estando em Mateus, mas na verdade de Deuteronômio. Então, Jesus, ele já citou Deuteronômio aqui para Satanás. Aí, Satanás levou ele para onde? Para o alto do pináculo do templo, um lugar assim. Imagina um lugar alto que todo mundo olha, admira, meio que nem assim Cristo Redentor. Imagina um lugar alto assim que você vai e fala assim: nossa, que bonito, todo mundo vai lá, tira foto, faz live e tal, né? Então, era um lugar que todo mundo olhava, era um lugar assim que chamava atenção. E Satanás falou assim para ele: olha, você está aqui no alto, né? Você viu como é alto? Se você pular, você não vai morrer. Porque veja bem, né? O diabo é esperto, né? Ele viu que Jesus respondeu com a Bíblia, então Satanás tenta ele com a Bíblia agora. Ele vem com o Salmo 91, que a gente gosta e tal, né? Se você cair, os anjos vão te segurar e não vão deixar que você se machuque, né? Salmo 91 está escrito isso. Então, faz isso, olha, você é filho de Deus mesmo, você pode. E olha, se você fizer isso, faz uma selfie, filma e tudo mais,
e bota no Instagram, porque você vai ver como você vai ter um montão de seguidor, vai ter milhões de likes, e aí você vai ficar famoso. Tua influência realmente vai ser assim, um instante. Então era uma autopromoção. Aí Satanás não mexeu apenas com a identidade dele, mas mexeu com o relacionamento dele com as pessoas, com as outras pessoas. E porque no momento que Satanás mexe com a gente, ele realmente altera a nossa pessoa que foi feita a imagem e semelhança de Deus. Só que por insegurança, por isso é que a gente acaba cedendo. Mas o que Jesus falou? Não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, se a gente fala que Jesus foi tentado, é porque ele foi tentado. A Bíblia fala isso. Ele foi tentado. Só que ele falou, não, nós somos tentados o tempo inteiro com milhões de coisas, não é? Aí, o que aconteceu? Satanás levou ele até um lugar ultra alto, de onde ele conseguia ver todos os reinos da terra. Imagina naquela época, quais seriam os reinos assim mais promissores ou mais, né? Tinha o Império Romano, que era ultra poderoso. A gente não pode esquecer que tinha a China, né? Há 2000 anos atrás, a China, na Ásia, também muito, muito importante, grande, desenvolvida, e uma série de outros países, né? Então, o Satanás mostra para Jesus, olha que legal, tudo isso aqui vai ser seu, num piscar de olhos, vai ser tudo seu. Só se ajoelha e me adora. Basta você fazer isso. O que é isso que ele está propondo? Até hoje, muita gente faz isso, sabia? Vende a alma para o diabo. Vende a alma mesmo, em troca de fama, em troca de dinheiro, em troca de sucesso com outras pessoas, enfim, por milhões de razões, né? E aí, Jesus falou, vai-te, Satanás, vai embora, sobe daqui, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Todos esses 3 versículos com que Jesus respondeu a Satanás e falou não, todos esses 3 estão lá em Deuteronômio, que Moisés escreveu. Moisés escreveu essas leis todas lá no deserto, porque Deus deu essa ordem para o povo lá no deserto, para quê? Para que o povo conhecesse melhor o caráter de Deus. Lembra que o povo era recém-nascido, digamos assim, a nação de Israel, né? Então, Deus queria que eles conhecessem. Então, Jesus está no deserto e conhece as leis que o pai dele deu no deserto para o povo. E aí, ele respondeu dessa maneira. Ele caiu em tentação? Não. Então, graças a isso, ao vencer a terceira tentação, Jesus expressa o ponto alto da vocação humana. Qual era essa vocação humana? Adorar apenas a Deus. Não tenha ídolos. Adore apenas a mim. Deus deu a ordem para Moisés falar para o faraó. Deixa o meu povo sair para me adorar no deserto. Deixa o povo sair. Não foi essa a ordem? Então, Jesus cumpriu isso perfeitamente, essa ordem. Eu só vou adorar ao Deus do meu Pai. Né? E foi no deserto, no momento que ele estava fraco, com fome, extenuado. Né? Adão e Eva não fizeram o que tinham que ter feito lá no Jardim do Éden, quando tinha muita comida, quando tinha muito conforto, quando tinha tudo de bom. Né? Mas Jesus, no deserto, fez tudo o que ele tinha que ter feito por nós. Então, por causa de Adão e Eva, a gente sabe que vai morrer. Mas por causa da vitória de Jesus, nós sabemos que vamos ressuscitar também. Né? E é só pelo mérito dele, não é por nós. Nada. É tudo por graça de Deus. Agora a pergunta. O que espera comigo?
Como isso afeta a minha vida hoje, aqui. Só que a vida de Jesus não terminou lá com a vitória dele no deserto. A gente sabe muito bem, aquilo foi só o início do ministério dele. E muitas vezes o que a gente faz hoje é assim: se você não acredita no poder da morte e ressurreição de Jesus, mas se diz cristão porque acredita que os ensinos dele eram assim muito bons, porque ele era uma alma elevada, um espírito diferenciado, né? Tem gente que fala isso: eu sou cristão porque eu acredito que Jesus ensinou coisas boas, então eu conversei com o ensinamento dele, então eu sou crente, sou cristão. Tem muita gente que se confunde dessa maneira. E a gente tem que tomar muito cuidado com esses conceitos. Por quê? A gente não pode reduzir o ensino de Jesus, ou Jesus, o próprio personagem Jesus, a alguém que foi simplesmente um mestre bom, uma pessoa assim iluminada, uma pessoa mais, como que falam, avançada, mais espiritualizada, alguma coisa assim, ou um mestre que ensinava coisas profundas e sábias no nosso dia a dia, ou o médico dos médicos. Não, Jesus é muito, muito mais do que isso. Só que a gente também reduz os ensinamentos dele a falar assim: a gente tem que amar, paz e amor, né? Paz e amor, aquela coisa toda, né? Harmonia. Isso tudo são ideias que Jesus ensinou, mas Buda também, de certo modo, ensinou, e um monte de outros líderes também ensinaram, né? Saber viver, trabalhar em equipe, etc. Qual é o grande diferencial de Jesus? Será que esses ensinos, não estou falando que não são importantes, tá? São importantes. Mas assim, se fosse só isso, não teria nenhum diferencial entre a gente estar aqui adorando a Ele ou estar em qualquer outro lugar adorando qualquer outro Deus, né? Que diferença isso faria? Mas a grande mensagem de Jesus, e isso eu acho que é o mais importante, que eu demorei demais, assim, para entender, porque eu não entendi quando nos evangelhos falam: o reino de Deus está próximo. Jesus chegava e contava para todo mundo: o reino de Deus está próximo. O que significa isso, o reino de Deus está próximo? Eu pensava assim: depois que eu morrer, eu vou para o céu. E como a gente não vive muito tempo mesmo, se for 100 anos é muito, mas para a eternidade não é nada. Então assim, é isso. O reino de Deus está próximo. Olha que pensamento. Quer dizer então que Jesus veio me salvar do pecado e morreu na cruz. Ele apareceu de repente e morreu na cruz. Agora eu aceito isso, então eu vou para o céu. E o resto? E a minha vida? E a vida dele? Que diferença isso faz na nossa vida? Né? É porque, na verdade, não é isso que significa o reino de Deus está próximo. O que é o reino de Deus? Quando Jesus ensinou a gente a orar: venha o teu reino, né, no Pai Nosso, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade na terra como no céu. O que ele está falando? O reino dele é a vontade dele, sendo exercida plenamente no céu como aqui. Esse é o reino dele. Esse é o reino dele, né? Então, é a vontade de Deus, não a minha. E é muito difícil orar assim, né? Seja feita a tua vontade, não a minha, né? Eu acho muito difícil orar assim. Então, é uma rendição o tempo todo, né? Para a gente aprender a orar assim. Então, os ensinos de Jesus não visam simplesmente a nos tornar melhores, mais espirituais, mais religiosos, mais bondosos, mais caridosos. Não, o ensino de Jesus não se limita a isso. E também, a gente não tem que provar nada para ninguém. Provar que eu sou crente, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que ir para a igreja todo domingo, tenho que pagar o dízimo, tenho que... sabe? É muito mais do que isso, muito mais profundo do que isso, né? Todo o ensino de Jesus, então, se refere à chegada desse reino de Deus, refere-se também à restauração da ordem do cosmos, quando o céu se abriu, né? E houve o início dessa restauração, e a retomada da vocação humana, sermos a imagem e semelhança de Deus, que foi como Ele nos criou, e nós somos super deformados, super. Ou a gente já nasce com um gene deformado, um gene que nos leva a doenças, a vícios e a crises de toda espécie que a gente possa imaginar, toda, tá?
ou seja, porque a gente adquire esse hábito culturalmente, por causa de costumes, por causa de ideias e valores que as pessoas à nossa volta nos influenciam, tá? Então, assim, é interessante isso aqui, olha, em Salmo 115, o salmista está falando que, eu vou ler aqui para vocês, ó, os ídolos deles, né, dos povos, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Eles têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, ouvidos, não podem ouvir, nariz, não sentem cheiro, mãos, não podem apalpar, pegar nada, pés, não podem andar, nem emitem som algum da garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Ou seja, quem faz ídolos e quem adora ídolos vai se tornar igual ao ídolo. Vai se tornar... Como assim você vai se tornar um ídolo? Como assim você vai se tornar um ídolo? Você vai ter olhos, mas não vai enxergar a graça de Deus. Você vai ter ouvidos, não vai conseguir ouvir e entender a verdade. Você vai ter boca, mas não vai proclamar as maravilhas de Deus. Mãos e pés que não vão servir ao próximo. Ou seja, nós estamos mortos sem a presença de Deus. E é assim que é essa a nossa condição. Como se a gente fosse meio que zumbi, né? Morto-vivo, sabe? Uma coisa assim. Vocês já viram, né? Tá na moda esse filme zumbi. Mas a gente acaba sendo... É uma ilusão eu achar que eu estou viva se eu estou distante de Deus. Eu posso viver mais alguns dias ou anos, mas estou distante de Deus. Ou seja, eu na verdade não estou vivendo plenamente. Então, olha que interessante isso aqui. A gente pensa nos milagres. Puxa, Jesus foi um cara diferenciado, né? Olha só, ele tinha o poder de fazer milagres, porque ele era o médico dos médicos. Afinal de contas, ele era Deus, ele era o filho de Deus, então ele tinha poder, então por isso que ele curava, porque ele era bom e ele curava, então ele podia fazer isso e ele fazia. Mas, cada cura dele, cada exorcismo, cada milagre que ele fez, tinha um motivo. Ele não deu ponto sem nó. Todos tinham um motivo. Então, assim, todos esses sinais, que já desde o Velho Testamento, de acordo com a tradição judia, eles imaginavam assim, por exemplo, só o Messias vai poder curar um cego de nascença. Só o Messias. Ninguém mais vai ter esse poder de curar um cego de nascença. E Jesus curou um cego de nascença. Então ele era o Messias. Era um sinal que apontava que Jesus era o Messias, né? Então, na verdade, quando Jesus fez essa cura, operou essa cura num cego de nascença, alguém aqui já se perguntou por que de nascença? Por que de nascença? O que tem a ver? De nascença para um que ficou cego porque teve glaucoma ou alguma coisa assim. O que tem a ver? Alguém, você sabe por quê? Porque ele nunca viu nada, né? Não conseguiu enxergar. Então, mas por que ele não conseguia enxergar? Porque na tradição judaica naquela época, eles acreditavam que se a criança nasceu cega é porque provavelmente a criança fez alguma maldade contra a mãe na gravidez. Tipo, chutou a mãe forte, fez a mãe sofrer na gravidez. Isso era a crença da época. Então eles achavam que essa criança nasceu amaldiçoada. Amaldiçoada porque ela já nem nasceu, já fez um mal contra a mãe. Então ela já nasceu castigada, alguma coisa assim do tipo. E que se isso for uma maldição de Deus, não existe cura. Ninguém vai conseguir curar. Porque se veio de Deus, é só Deus. Só Deus vai poder curar essa pessoa. Ninguém mais tem esse poder. Tá? Nenhum médico, ninguém. Porque se Deus deu isso, então é só Deus que pode tirar isso. Se Deus fez isso, então é só Ele que pode. Por isso que o Messias, sendo filho de Deus e sendo Deus, apenas Ele teria esse poder de curar um cego de nascença. Não era qualquer cego, era um cego especial, um cego pior que o cego, porque ele era amaldiçoado, né? Então, Jesus foi lá e curou esse cego.
Então ele deu olhos que podiam enxergar a graça de Deus. Então, se esse homem nunca tinha encontrado Deus ou Jesus na vida dele, é como se ele estivesse dizendo para nós, imagina que eu sou uma cega, que você é um cego. Eu acabei de falar que todos nós somos mortos, morto não enxerga. Ídolo não enxerga, a gente tem olho, mas não vê. Só que a partir do momento que Jesus entrou em contato com a minha falência, a minha deformidade, o que ele fez? Ele curou aquilo. E agora eu passo a enxergar, né? Agora eu passo a ver a graça de Deus. Coisa que eu não via porque eu era insensível, porque eu era deformada pelo pecado, né? Não é interessante? Não é bonito, gente? Eu acho isso lindo. Aí quando ele curou o surdo mudo, também tinha razão. Gente, isso aqui dá outro estudo, sabe? É muito legal. Para todos esses, havia um motivo, uma história, uma razão para ele ter curado um surdo mudo. Tem toda uma lógica por trás. Não é que dá a impressão, às vezes a gente lendo assim, meio sem pensar direito, que assim, Jesus ia andando, ai Deus, cura que eu estou surdo. Aí, tchum, ele vai lá e cura. Ai, eu estou cego, me cura, tchum. Ai, eu tenho demônio, tchum, me expulsa o demônio. Né? Não dá essa impressão que Jesus ia vendo assim, tipo, não. Todas as curas, milagres e tudo mais que foi escrito no Evangelho tinham uma razão de ser, tá? No surdo mudo é a mesma coisa, mas isso daqui, como eu falei, senão a gente não acaba aqui. Então, os ouvidos passam a ouvir a verdade, a boca passa a proclamar essas verdades, e passa também a louvar a Deus de verdade. A mentira já deixa de ser, ou deveria deixar de ser um costume, né? A cura do paralítico e do homem, da mão mirrada, da mão ressequida, aquela mão atrófica, que também não conseguia pegar, não conseguia ir. Jesus foi lá e curou o paralítico, curou esse outro homem que tinha esse defeito na mão, né? E eles passaram a poder andar, caminhar, poder usar as mãos, né? Para si mesmo e para os outros. Né? Antes eles dependiam da bondade das outras pessoas, da boa vontade dos outros para conseguirem sobreviver. Agora não, agora eles podem, além de se cuidarem, cuidar dos outros também. E a purificação. Então ele purificou o leproso, lembra que o leproso era considerado impuro, ele tinha que viver fora da cidade, tinha um lugar próprio, lá o leprosário e tal. Jesus tocou nessas pessoas, ele expulsou demônios impuros, espíritos impuros, né? Das pessoas. Aquela mulher que estava com fluxo de sangue há tantos anos, sofrendo, que também, naquela época se considerava uma mulher menstruada, era impura também, né? Então, tinha todo esse contexto, né? Até que ele ressuscitou Lázaro. E Jesus mesmo ressuscitou. Significa isso? Ele de fato venceu a morte. Então ele não só transformou aquela deformidade que quando a gente é ídolo ou idólatra a gente tem porque não enxerga, tem ouvido e não ouve e tal. Não só isso. Né? Da nossa morte ele deu vida, né? Então, ele não só ressuscitou Lázaro, como ele mesmo ressuscitou. Só que isso daqui é para a semana que vem. Então, o que são esses milagres, curas, exorcismos? São sinais que indicam, apontam, sinalizam. Olha, eu sou o Messias, eu sou Jesus. Eu que fui prometido, eu que sou descendente de Abraão e Davi. Eu que vim restaurar vocês, aquela imagem e semelhança de Deus que você perdeu lá no Gênesis, lá no Éden. Eu sou esse, que estou restaurando a sua imagem e semelhança. E eu sou a própria presença de Deus que foi perdida no exílio e lá no Éden. Então, a gente já passou o Velho Testamento, aqui no Novo Testamento, chegada de Jesus, genealogia, batismo, a grande mensagem que é o reino de Deus, a imagem e semelhança. E na semana que vem
a gente vai estudar um pouquinho sobre a morte da morte, ou seja, o final da morte. A semana que vem é o último, né? Aí, então é isso, gente. Boa semana para vocês. Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa.